Olá, tudo bem? Lembrando que o estudo de mercado que você vai assistir a seguir, ele é um corte daquele disponível na Escola Day Trade. Se você quiser assistir essa aula na íntegra, sem cortes, você pode clicar no link aqui na descrição desse vídeo, criar sua conta com 14 dias grátis, não precisa informar seu cartão de crédito e ter acesso ilimitado a todo o conteúdo da Escola Day Trade. Eu te espero lá. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um estudo de mercado. Nessa aula de hoje, nesse domingo, eu vou fazer com vocês um super estudo de mercado, onde eu vou mostrar para vocês um pouco sobre as minhas expectativas desta semana, sobre meus entendimentos e as minhas ideias a respeito dos ativos relacionados aí ao mercado brasileiro, ao mercado americano, ao mercado de Forex. Então nós vamos passar ali ativo a ativo, vou desenhar para vocês as minhas expectativas, os meus estudos, quais são ali as melhores regiões que eu considero as melhores regiões para a gente operar, para que a gente possa ter uma ótima semana dentro dos mercados. Então vem comigo que eu vou começar falando a respeito da nossa movimentação aqui no Ibov, para a gente entender um pouco do mercado brasileiro, um pouco do mercado nacional, como é que os mercados estão se comportando. Então eu estou começando aqui nossa análise top-down, fazendo ali uma leitura do gráfico diário para o 4 horas, do 4 horas para os 60 minutos, e aí sim a gente tem ali as nossas regiões que nós devemos trabalhar dentro do day trade, né, especificamente nos time frames menores. Você pode utilizar toda a leitura do próprio 60 minutos como sendo ali o GPS do seu mercado. A gente pode perceber que no nosso gráfico diário do Ibov, nós vimos aqui numa movimentação de alta, tivemos uma movimentação de mitigação, né, um transporte de dinheiro até uma região de ponto B, foi aquela região dos 120 mil pontos, que ofereceu para a gente uma oportunidade bem interessante de abastecimento. Logo em seguida, o mercado acabou rompendo esse movimento, criando uma nova estrutura. Então, para que a gente possa entender um pouco aqui, a nossa referência, a nossa movimentação toda, ela começa com a quebra dessa estrutura. Então, dentro deste movimento de quebra da estrutura, nós temos a criação de uma nova onda impulsiva. Juntamente com a criação dessa onda impulsiva, nós temos aqui alguns pontos de liquidez muito interessantes para nós. Nós já sabemos que o mercado ele se movimenta entre zonas de liquidez, sendo essa parte superior aqui como sendo a nossa região de liquidez externa desse movimento. Nós temos aqui uma outra região também de liquidez externa nesse outro fundo, que nós podemos interpretar esse fundo como sendo uma referência menor do movimento, né? E aqui também nessa outra parte inferior, esse outro ponto do fundo, nós também temos ali uma outra seção de referência de liquidez externa. O nosso primeiro ponto, nossa primeira leitura, né, é entender, na verdade, como que o mercado está se comportando. E nós sabemos que o mercado acabou de romper uma estrutura, ele está saindo de uma zona de liquidez externa e buscando uma zona, uma região de liquidez interna. Dentro desta estrutura em si, né, desse movimento menor, nós vamos acabar usando esse ponto como sendo o nosso ponto inicial, né, nossa referência inicial. Nós temos aqui o prêmio de desconto sendo desenhado dentro dessa estrutura. Você pode observar que o movimento a partir daqui começa a ficar bem interessante a partir da zona de desconto, né, quando nós entramos ali abaixo dos 50%. Perceba que existe aqui dentro deste movimento várias regiões de Fair Value Gap, e esses Fair Value Gaps serão os responsáveis ali para a gente trabalhar com uma leitura alinhada à liquidez interna. Então, dentro desse movimento, essa seria a nossa primeira região de liquidez interna do próprio gráfico diário, né? Lembrando mais uma vez que o mercado, uma vez que ele sai da liquidez externa, ele passa a buscar a liquidez interna, e dentro deste movimento aqui nós temos essas duas regiões interessantíssimas do gráfico diário, como também nessa outra referência menor, nessa outra referência maior, na verdade, né, um pouco abaixo aqui do movimento, nós também temos uma outra região. Nós vamos acabar utilizando esses pontos como sendo os pontos de principais destaques, né, dentro desse movimento. Uma vez dentro da região de liquidez interna, o mercado utiliza isso como abastecimento, o mercado utiliza isso como combustível. Nós vamos liquidar as ordens ali dentro, nós vamos fazer de tudo para que o mercado possa abastecer de fato dentro dessa movimentação e utilizar esse combustível como uma força para levar o preço novamente até a região de liquidez externa. Então nós estamos transportando o dinheiro do ponto menos líquido para o ponto mais líquido, transportando o dinheiro do ponto A para o ponto B.
Saindo agora do gráfico diário, nós vamos para o gráfico de 4 horas e a gente vai observar aqui que não existe muita diferença, né, entre o gráfico diário e o gráfico de 4 horas. Ambos acabam trabalhando ali com uma leitura de um time frame grande, né, e nós podemos observar que aqui nós temos a quebra de uma estrutura. Essa quebra de estrutura, nós também podemos chamar ela de stop rage depois, caso o mercado venha romper ali o topo desta região, né, no caso este topo, que nós vamos utilizar ele como sendo o nosso market shift desse movimento. Então, quando a gente fala de gráfico diário, estamos aguardando o mercado perder o topo dessa estrutura aqui, para que a gente possa ter ali a confirmação que o mercado iniciou uma nova movimentação de alta. Então, nós estamos saindo ali da liquidez interna e indo agora para a liquidez externa. O importante você entender é que no gráfico diário estamos em cima da liquidez interna, no gráfico de 4 horas também estamos em cima da liquidez interna. Porém, o mercado no gráfico de 4 horas ainda não perdeu o que nós consideramos aqui como sendo o ponto de troca de característica do movimento. Se a gente vem para o gráfico de 60 minutos, você vai poder observar aqui que desde do nosso pregão, né, da semana passada, da sexta-feira passada, uma vez que nós tocamos ali dentro da nossa região de interesse, tanto do gráfico de 4 horas quanto do gráfico diário, nós tivemos ali o rompimento dessa estrutura, que nós chamamos de quebra de estrutura, tivemos aqui o mercado rompendo este topo, que foi validado por conta do rompimento anterior, onde nós interpretamos isso como market shift, e eu vou até marcar aqui como sendo do gráfico de 1 hora, para que a gente não se confunda com o do 4 horas, que é este aqui, tá? Para que a gente possa ter a leitura de ambos os movimentos. E nós tivemos um evento, né, além do próprio rompimento aqui, nós temos um evento chamado de Stop Rage. Esse evento, né, o Stop Rage em si, ele é basicamente a liquidação das ordens do sentido oposto que foram utilizadas ali para gerar essa movimentação de alta. Logo em seguida, nós tivemos a continuidade do próprio movimento, onde nós tivemos ali o rompimento dessa região, a validação da zona de fundo,